Olá, sou Varane Laranjeira, discente do curso de Engenharia Agronômica na Universidade Estadual do Piauí, campus Cerrado da Alto Parnaíba. Trabalhei com um projeto de desenvolvimento de braquiária em solo sob diferentes níveis de compactação, com orientação do professor Dr. Francisco de Assis Pereira Leonardo. O capim-marandu é uma gramínea forrageira perene de hábito de crescimento cespitoso, formando touceira de até 1 metro de diâmetro e a filhos com altura de até 1,5 metro. A compactação excessiva pode limitar a adoção e ou absorção de nutrientes e infiltração e redistribuição de água, trocas gasosas e o desenvolvimento do sistema radicular, resultando em decréscimo da produção, aumento da erosão e da energia necessária para o preparo do solo. O objetivo geral do trabalho foi avaliar plantas de braquiária sobre diferentes níveis de compactação do solo, avaliando o desenvolvimento de raízes, parte aérea e quantificando a massa verde seca das plantas de braquiária em função da compactação. O experimento foi desenvolvido na Universidade Estadual do Piauí, campus Cerrado da Alto Parnaíba, no município de Uruçuí. Foram montadas colunas com 3 anéis de PVC sobrepostos com um diâmetro de 10 cm. O anel superior com 10 cm, que não havia compactação, o anel intermediário com 5 cm, onde havia compactação, o anel inferior com 5 cm sem compactação. Para acomodar a maior massa do solo no anel intermediário, de 981 gramas, foi utilizada uma ferramenta de madeira constituída com um cabo e um disco de diâmetro de 19,5 cm, minimamente inferior ao diâmetro do vaso. O delineamento experimental foi composto por 4 diferentes densidades do solo, no anel intermediário distribuído em blocos ao acaso, em 5 repetições. Tratamento 1 com 1,1 gramas centímetro cúbico, tratamento 2 com 1,4 gramas centímetro cúbico, tratamento 3 com 1,7 gramas centímetro cúbico e tratamento 4 com 2,0 gramas centímetro cúbico. As variáveis avaliadas foram a altura das plantas aos 15, 22, 29, 36, 43, 50 e 57 dias após a semeadura, a massa verde seca da parte aérea e a massa fresca e seca das raízes dos 3 anéis. Foi utilizado a estufa para secar a massa verde da parte aérea e das raízes, uma balança para pesar a parte verde e seca, uma régua para medir a parte aérea e uma peneira para tirar o excesso de solo das raízes. Os dados foram submetidos à análise de variância e, observando diferença, foi feita a regressão linear, ajustando até o modelo quadrático com coeficiente de determinação superior a 50%. Resultados de discussão. A altura das plantas de braquiária expressada na tabela 2, observa-se que houve diferença significativa para os períodos de avaliação e não houve efeito para a densidade e para a interação entre o período e a densidade. A figura 3 mostra a altura das plantas de braquiária cultivadas em anéis de PVC em diferentes níveis de compactação. Observa-se na figura que houve ajuste significativo com o modelo linear de regressão, com aumento de 1,02 cm de altura a cada dia após o transplantio e coeficiente de interação de indeterminação de 93%. A tabela 3 mostra a parte verde da raiz da braquiária cultivada em diferentes níveis de compactação, onde observa-se que os variáveis da massa verde das raízes da braquiária não influenciaram significativamente pela densidade do solo aplicado no experimento. Para a massa verde obtidas no anel inferior, intermediário e superior, de 0,756, 0,392 e 3,514, respectivamente. Na tabela 4, mostra a parte da massa seca da raiz de braquiária cultivada em diferentes níveis de compactação. Observa-se que a massa seca das raízes de braquiária não tiveram diferença significativa. Apesar dos diferentes níveis de compactação, os tratamentos se comportaram com similaridade entre os anéis. Na tabela 5, da massa da raiz de braquiária cultivada em anéis de PVC. A massa verde seca da parte aérea e a massa verde total da raiz não foram influenciadas pelo aumento da densidade do solo, aplicada no anel intermediário. Já a massa seca total da raiz apresentou significância de 5% e ajustou-se ao modelo linear negativo,
sendo que à medida que aumenta a densidade, reduz a seca da raiz. A conclusão do trabalho foi que houve tendência de redução da massa seca da raiz das plantas de braquiária com o aumento da densidade aplicada. E a altura das plantas e massa verde não foram influenciadas pelo aumento da densidade do solo. Obrigada pela atenção.